a lambança do Ministério da Fazenda com a questão do IOF e mais agora no nosso Morning Call 23/5/2025 por aqui, Max Braga. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Mais um Morning Call. Já me desculpando pelo dia de ontem, tive compromissos externos, todos sabem, sou assessor de investimentos, tive compromissos inadiáveis, não consegui gravar o vídeo aqui para vocês, mas é claro, né? Quem é meu cliente recebe as comunicações matinais, lógico, sem o vídeo também, mas outras comunicações importantes. Bom, tirando isso, então, deixando isso de lado, vamos lá falar um pouquinho sobre primeiro o mercado macro, para depois a gente entrar no negócio da questão do IOF, né? Que ontem chacoalhou os mercados, as redes sociais, etc. Bom, para começar, então, vamos lá. Zona do euro, que é importante a gente analisar os PMIs, né? Eles vieram, todos eles, com uma indicação de fraqueza na economia do bloco ainda, tá? Os principais índices ficaram abaixo do nível de 50, que é aquele que mostra, né, se está expandindo ou retraindo, né, contração. A França, por exemplo, subiu para 49,5 no PMI industrial, mas no composto ficou em 48. Tá? Outro dado aqui, por exemplo, a Alemanha, os números vieram abaixo do esperado, né? Esperava-se 50,4 para o PMI composto e veio 48,6 quando se lê o dado realmente. Então teve também pressões por lá, e isso indica, né, que ainda tem alguma coisa, algum esforço maior ali na zona do euro para de fato haver uma recuperação. Sempre é muito instável por enquanto, mas estão caminhando. Reino Unido, inclusive, também os sinais vieram mistos, né, nos mesmos indicadores. Leve melhora na atividade, tá? O composto subiu para 49,4, então já está se aproximando ali da zona de expansão e foi impulsionado pelo setor de serviços que ficou na zona de expansão, 50,2, tá? Retornando então do terreno positivo, ele estava para baixo, né? Agora conseguiu subir. Por outro lado, o PMI industrial caiu, né, para 45,1, bem abaixo, inclusive, da projeção, que era de 46,2. Agora, os Estados Unidos, para a gente finalizar essa parte de PMIs, os indicadores superaram as expectativas, especialmente os PMIs, né? Nunca apostem contra os Estados Unidos. O industrial de maio subiu para 52,3, a expectativa era de 49,9. Então, diz ali, né, aponta expansão no setor manufatureiro, tá? O de serviços também avançou para 52,3 e o composto 52,1. Reforça então os sinais de que a economia americana segue em expansão, com atividade econômica também aquecida, né? Então, o mercado de trabalho também, os pedidos de seguro-desemprego foram menor do que era realmente esperado, né? Foram 227 mil, que ficou abaixo do que era esperado para esse dado. Então, é isso. Estados Unidos segue forte. Agora vamos lá. Brasil, ontem foi um dia realmente aí bastante turbulento. A gente, né, do mercado financeiro acabou sabendo disso em cima da hora, porque, lógico, né, fizeram ali, não deixaram vazar as informações, mas o governo federal ontem, numa reunião, é, transmitida pelo YouTube, inclusive, fez ali, anunciou, né, o congelamento de 31,3 bilhões do orçamento de 2025, esforços para cumprir aí a meta que eles têm, né, que é de déficit zero. Tá difícil, tá? 20,7 bi correspondem a contingenciamento, né, devido à frustração de receitas, enquanto 10,6 bi refere-se a bloqueios, referente ao aumento de despesas obrigatórias, né? Então, continua o gasto, tá difícil, né? A política fiscal do país está uma bagunça, tá? E aí, né, o que realmente ali, só para complementar esses bloqueios,
o governo se apoiou na questão do BPC, o aumento, né, do BPC e custos previdenciários, tá? A gente sabe o que está acontecendo com o INSS. Eu não gravei vídeo sobre isso porque, enfim, vou ter que entrar na seara política e não faz sentido. Não é o objetivo aqui do canal, tá? Podia surfar aí num likezinho, mas não foi o caso. Bom, além disso, né, então, o governo ontem fez a atrapalhada ali em relação ao IOF. Anunciou uma série de medidas sobre o IOF e já voltaram atrás. É isso mesmo que vocês estão escutando. Fora os passarinhos que estão aqui fora, vocês estão escutando que o governo realmente revoga parte do decreto que subiu o IOF após repercussão negativa. O governo está sendo ali pautado pelas redes sociais, né? Claro, e pelo mercado também. Então, enfim, eles revogaram. Então a gente vai descobrir agora no período da manhã quais são os detalhes, mas por enquanto, né? Preliminarmente consegui alíquotas que foram revertidas novamente para o que era antes, é a questão das operações, incluindo remessas para fundos, que hoje é zero. Evidentemente, se isso continuasse, ia inviabilizar completamente qualquer aplicação no exterior, e remessas também ficam bem complicadas, tá? Então, isso foi já um dos pontos. E, para surpresa de zero pessoas, as mudanças realizadas pelo governo no IOF não tiveram o aval do Banco Central. E o Galípolo disse, né, ontem mesmo, que foi pego de surpresa e não foi consultado sobre o tema, e ele, inclusive, é contra esses aumentos, né? Na live, inclusive, para a gente acabar com esse assunto, né? Por hoje, por aqui, por esse morning, na live, né, que foi transmitida, foi dito ali com todas as letras que a medida visa arrecadação para que eles possam tentar cumprir ali a meta de déficit zero que eles inventaram para o governo, tá? Então, ali abertamente dizendo que, olha, a gente precisa de dinheiro e a gente vai pegar com mais impostos sobre operações financeiras. Detalhe, em janeiro, o Haddad disse que não mexeria no IOF por nada desse mundo. Recado a todos vocês, quanto antes, quem puder, mande o seu dinheiro para fora, invista em outros mercados. Voltei aqui para trazer mais um dado. Já tinha feito o vídeo de hoje e aí surgiu mais informações. Vamos lá. Então, como fica as principais aqui para a pessoa física em relação ao câmbio, né, a questão do IOF? Bom, as remessas para fundos de investimento, estou olhando aqui na minha colinha, que passariam de isentas para 3,5%, continuam como estavam. Continuam isentas, ok? E também as remessas de pessoas físicas para o exterior, né, você fazendo o câmbio do seu dinheiro, continuarão com a alíquota atual 1,1% sem mudanças. Beleza, pessoal? É isso. Bom, vamos lá. Passando esse assunto, então, mercados acionários, principais índices ontem, lá nos Estados Unidos ficaram um terreno misto, né? O Dow Jones ficou no 0 a 0, S&P 500 recuou 0,04, praticamente estável também, e a Nasdaq avançou 0,28. O Bovespa caiu 0,44, fechando aos 137.273 pontos. Detalhe, esse anúncio da balbúrdia toda aí do IOF, essas mudanças foi feito às 5 horas da tarde depois do fechamento do mercado, e os impactos disso a gente vai ver hoje, certo? Destaques de alta de ontem ficaram com Raizen, subiu 12,36, ufa, até que enfim. Sendas distribuidora, Açaí, né, 5,46,
E os destaques de baixa, perdão, Bradespar caiu 2,24, Pão de Açúcar 3,23. Treasuries lá nos Estados Unidos caíram para 4,54 de 10 anos e o T-Note se manteve ali em 4%, o T-Note de 2 anos, tá bom? Aqui, os futuros da quinta-feira, né, o pregão, ficaram próximos da estabilidade na renda fixa, um dia marcado por muita volatilidade nos mercados, sim. Teve muita vol ontem, foi realmente um dia bem agitado, assim por se dizer, e também com a divulgação, então, da tal reunião, que era o relatório bimestral de receitas e despesas, né? Trouxe um esse relatório, inclusive, né, falando aqui em relação à renda fixa, ele trouxe uma contenção de despesas maior do que era esperado, né? Só que analistas ali já, né, pessoas que são próximas a esses números de mercado, já avaliaram que eles estavam fazendo um contingencionamento maior do que o necessário. Porque, alguém adivinha? Ano que vem, ano de eleição, né? Vai precisar gastar mais dinheiro. Então, isso afetou tudo. Vamos ver como é que vai ficar o câmbio hoje. Hoje vai ser um dia, uma sexta-feira diferente. Então, é isso, pessoal. Agora sextou, é ver como vai abrir o mercado. Se inscreva aqui no canal. Comenta comigo as notícias aqui na caixa de comentários. E é isso aí. Bons negócios a todos. Força! E ó, rapidamente, pensa num plano de aproveitar aí, tirar um pouquinho do dinheiro do Brasil. Forte abraço. Bons negócios. Tchau.